Graça e paz a todos. Eu vim trazer alguns versículos da Nova Aliança. Recebam em nome de nosso Senhor Jesus. Em Hebreus capítulo 7, versículo 19 diz: Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 3 diz: Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? 2 Coríntios 3, 5. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. 2 Coríntios 3, 9. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 4. Pois é impossível que o sangue de touros e de bode tire pecados. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Romanos capítulo 4, versículo 13. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Efésios capítulo 1, versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Romanos capítulo 10, versículo de 8 a 10. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isso é a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas religiões celestes em Cristo. Efésios 2, 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas religiões celestiais em Cristo Jesus. 2 Pedro 1:3. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para sua glória e virtude. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 38 a 39. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Tem muitas igrejas que pregam a lei de Moisés. Tem muitas igrejas que faz mistura também da nova e da velha aliança. Não pode misturar. Não pode ter a mistura. Gálatas
capítulo 3, versículo 21. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Isso é forte, hein, gente? E o engraçado é que tem muitas igrejas que nem conhecem a nova aliança, não sabem nem o que é nova aliança. Em João, capítulo 6, versículo 63, o Espírito da vida, a carne não produz nada, que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. João 10:10, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida plena, e outras versões abundante, né? Em Romanos capítulo 4, versículo 13 diz: não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que seriam herdeiros do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Hebreus capítulo 9, versículo 15. Por essa razão, Cristo é mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas pela primeira aliança. Segunda Crônica, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Seu divino poder nos deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Se alguém não os receber nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você não precisa forçar nada, Jesus já fez isso na cruz. Se você não entender a nova aliança, você vai entender tudo que Jesus disse de uma forma errada, incluindo o que ele disse sobre oração. Isso aqui eu já li. Romanos capítulo 4, versículo 15. Porque a lei produz a ira, e não há lei, e onde não há lei, não há transgressão. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 9. Olha o que diz em Hebreus capítulo 10, versículo 28. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Olha o que diz em Hebreus 8:12. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Gálatas capítulo 2, versículo 16.
Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurado os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Colossenses capítulo 3, versículo 3. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Oh, glória, aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Isso é glorioso, né? Você saber que você está escondido em Deus. Você está escondido em Deus. A minha vida, a tua vida está escondida com Cristo em Deus. Oh, glória, aleluia. Aleluia. É como se a gente fosse um mamão, sabe? O mamão, ele tem a casca por fora, ele tem a polpa da fruta e dentro é a semente. Deus é a casca, Jesus é a polpa e nós somos a semente. Oh, glória, aleluia. Aleluia, Deus. Em 1 João capítulo 2, versículo 2. Ele é a apropriação pelo nosso pecado. E não somente pelos nossos, mas também pelo pecado de todo o mundo. Lucas capítulo 11, versículos de 9 a 10. Por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Oh, glória a Jesus. Mateus capítulo 19, versículo de 6 a 30 diz: Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Pois é. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz: Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Na velha aliança, eu faço. Então Deus responde: Na nova aliança, é ao contrário. Jesus já fez tudo. Eu respondo, tomo posse. Oh, glória, aleluia. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola. Lucas capítulo 18, versículo de 1 a 8. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus
nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhe fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Em Romanos, capítulo 3, versículo 22, diz: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção. Olha o que diz Mateus, capítulo 18, verso 18. Digo a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Recebam essas palavras em nome de nosso Senhor Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra. Ela nos enche de fé. Tua palavra alimenta o nosso espírito. Aqui tem pessoas, Pai, que têm passado por muitas crises. Cremos, Pai, na tua palavra. Cremos no Senhor, que muitas coisas podem mudar. Pai, coloque fé nesse coração. Que essa pessoa creia, Senhor, que a tua palavra tem poder. Abençoe, Pai, a casa dela, a família dela, o ministério dela, Senhor, os sonhos, os projetos, toda a sua vida. Eu oro abençoando todos, em nome de nosso Senhor Jesus. Você já reconheceu Jesus como seu único Salvador? Se não, a palavra de Deus diz que se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos capítulo 10, versos de 9 a 10. Vamos confessar? Senhor Jesus, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu reconheço que pequei e eu venho a Ti confessá-los e pedir o Seu perdão. Obrigado por morrer na cruz pelos meus pecados. Eu creio que Tu és Filho de Deus e que ressuscitou dos mortos e está vivo hoje. Por isso, eu abro meu coração e Te recebo como meu Salvador, Senhor. Obrigado por perdoar os meus pecados e me dar a vida eterna. Por favor, dirija a minha vida daqui para frente e me transforme para que eu faça sua vontade e não a minha. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Vocês são salvos pela fé. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo de 8 a 9.
Que a unção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a sua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, à nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida e cubra toda a nossa família. Que Deus abençoe toda a sua vida. Eu, Yara, não prego religião. Eu prego a Bíblia, a palavra viva de Deus, do Deus vivo. Eu prego a graça. Eu prego a nova aliança, pois está consumado. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o suficiente. Compartilhe essa palavra para que mais vida seja edificada. Dá um like no canal, assim o canal entende que é um vídeo bom e leva para outras pessoas. Seja um abençoador. Compartilhe. Você abençoará outras pessoas para a glória de Deus. Deus abençoa a sua vida, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém.